As Sagradas Escrituras dizem que Enoque andou 300 anos com o Senhor. Alcançou um testemunho em vida que muito agradou ao Criador. E por conta disto, para que não provasse da morte, Enoque foi levado vivo ao céu. No entanto, você realmente sabe qual é a verdadeira história do profeta Enoque? Assista este vídeo até o final e descubra mais sobre este intrigante mistério que você não sabia. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. De acordo com a Bíblia Sagrada, Enoque foi um homem justo e sincero diante de Deus. Com sua sabedoria e obediência, andou 300 anos com o Senhor, e logo após isto, Deus o arrebatou em vida, e nunca mais se ouviu falar de Enoque. Enoque era o 7º depois de Adão. Este era filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra, cerca de 969 anos. Na Bíblia Sagrada, existem poucos relatos sobre a história de Enoque, e poucos são os detalhes sobre como o profeta teria subido aos céus. Entretanto, existe outra história de Enoque que poucos sabem. Na primavera de 1947, um pastor árabe beduíno andava pelas ruínas de Qumran, na Cisjordânia, às margens do Mar Morto. Acidentalmente, deixou cair um objeto por uma fenda nas ruínas. E ao procurá-lo, o pastor ficou surpreso ao perceber que o objeto havia caído dentro de uma câmara desconhecida embaixo da terra. Abrindo a câmara, haviam cerca de 20 vasos de cerâmica, e o objeto que havia caído chegou a quebrar um dos vasos. Ao verificar o vaso quebrado, notou-se que dentro havia uma bolsa de couro revestido com uma espécie de piche. Dentro dessa bolsa haviam vários rolos de pergaminhos muito antigos feitos de papiro. Os rolos continham vários livros de escrituras muito bem conservadas. Os textos, escritos em hebraico antigo desconhecido, por uma razão do destino e podemos dizer um milagre divino, foram traduzidos por um perito, que segundo relatam os estudiosos, foi um milagre haver encontrado especializado justamente nos tipos de caracteres que haviam nos pergaminhos. Haviam vários livros escritos, e um dos mais interessantes e intrigantes que haviam encontrado, com certeza foi o livro de Enoque. Conta o livro que entre a criação dos seres humanos e o cataclismo mundial dos dias de Noé, houve uma grande rebelião por parte de alguns anjos. Estes eram chamados de filhos dos céus, sentinelas, vigilantes dos céus, e também eram chamados de filhos de Deus. A história conta que os filhos dos homens se multiplicaram e nasceram filhas, elegantes e belas, mulheres irresistivelmente atraentes. Os anjos se rebelaram contra Deus, desobedecendo sua palavra, pois cada um resolveu enamorar-se das lindas mulheres que haviam na terra naqueles dias. E a história conta que cerca de 200 anjos desceram até o Monte Hermon, que hoje é localizado a 1.296 quilômetros acima do nível do mar, onde faz fronteira de Israel com a Síria. E no cume do monte fizeram mútuos juramentos, a fim de não abandonar o plano de ficar com as mulheres e gerar filhos com elas.
Os anjos sabiam que isto era uma transgressão contra Deus, porém levaram a cabo o plano, cientes de que seriam castigados por este crime. Os anjos, também de grande formosura, cada um escolheram para si várias esposas e geraram filhos com elas. O mundo havia se corrompido. Os anjos desobedientes ensinaram às mulheres magia, conjurações, encantamentos, sortilégios e feitiçarias, a ciência das árvores e a arte de cortar raízes. Ensinou a arte de fazer pulseiras, enfeites, anéis e colares de pedras e metais preciosos. Mostrou às mulheres como embelezar suas pálpebras e do uso de truques de cosméticos para atrair e seduzir o sexo oposto. Ensinaram aos homens a criação de escudos e espadas, armaduras corporais, assim como procedimentos de metalurgia para a extração de metais. Ensinaram também astrologia, cura de doenças e a ciência da medicina. Com o cruzamento de anjo e humano, surgiram 3 raças de gigantes sobre o planeta Terra. Dos primeiros gigantes surgiram os Néfilins, e dos Néfilins surgiram os Eliod, que também eram chamados de titãs. Alguns gigantes possuíam 6 dedos nas mãos e nos pés. Eram extremamente fortes, possuíam diversas estaturas, porém podiam chegar à medida de 300 cúbitos, cerca de 137 metros. Eram chamados de homens valentes e de renome. Construções megalíticas foram espalhadas ao redor de todo o planeta, devido ao poder desses gigantes. Construções que hoje se tornam um enigma de como foram construídas, tais como as pirâmides do Egito, as pedras de Stonehenge, construções de Pumapunku, enfim, estruturas que hoje, com a nossa tecnologia atual, é impossível de se criar. A história conta que haviam aproximadamente 409 mil gigantes espalhados por toda a Terra. Estes eram os senhores do mundo. Tudo o que os humanos produziam, estes devoravam. E chegou um momento que tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os humanos, devorando sua carne e bebendo seu sangue. Começaram a ferir pássaros, animais terrestres, répteis, peixes. E por conta disto, existia grande contenda entre eles mesmos, devido a desigualdades. Praticavam o canibalismo de sua espécie, pois eram carnívoros famintos e sedentos por beber sangue. Praticavam todo o tipo de impureza, carnificina e lascívia. A injustiça e o derramamento de sangue havia contaminado o planeta. Eles pecaram contra os animais selváticos e as aves, e contra tudo o que se caminha sobre a terra. E muito sangue foi derramado em nosso planeta. E toda a imaginação e desejo dos homens eram vaidades e maldade continuadamente. O mundo estava inundado no caos de prostituição, carnificina, e havia injustiça por toda parte. A impureza habitava no coração dos homens e gigantes, praticando toda a espécie de maldade que poderia se imaginar. Deus então se enfureceu, vendo a anarquia, o caos e a imoralidade sexual que tinham sido causados pela interação dos vigilantes dos céus juntamente com a humanidade. Então enviou os arcanjos Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, a fim de amenizar os problemas causados por seus irmãos celestes. A história conta que batalhões de anjos do Senhor saíram ao encontro dos anjos rebeldes, prendendo-os.
Estes foram jogados em um abismo de trevas e estão até hoje aguardando o juízo de Deus. Como não era de se admirar, todo o caos causado no mundo é estimulado nos bastidores por Satanás, o grande anjo de luz, que um dia foi o braço direito de Deus, e que se rebelara contra o Senhor nos mais altos céus, e também profanando o plano divino no jardim do Éden. Lúcifer, em sua mente, acha-se capaz de desviar todos os homens do plano divino. E naquela época antediluviana, pareceu que ele estava conseguindo mesmo. Por quase 5 séculos depois da morte de Abel, ninguém havia se destacado como servo fiel do Criador. Ao contrário, a conduta pecaminosa e ímpia tinha se tornado a norma. Porém, havia um homem que era de coração puro, inocente e não se contaminava com o mundo. Este era Enoque. A história conta que Enoque começou a andar com Deus após ter gerado seu filho Matusalém, cerca de 65 anos. O profeta sabiamente se isolou do mundo, procurando maior conhecimento e discernimento da palavra do Senhor. Enoque conta a Lameque, seu neto, sobre a visão em que via seu bisneto nascer. Seu nome deveria ser Noé. Seria um profeta, e ele verá a humanidade ser destruída, recomeçando novamente com ele, por causa da iniquidade dos homens e gigantes em nosso planeta. Em alguns textos faz relatos sobre o nascimento de Noé, dizendo que Noé não se parecia nada com outras crianças na terra. Sua pele e cabelos eram extremamente brancos e seus olhos apresentavam um brilho incomum. Segundo a história, Lameque afirmou que seu filho não era um homem, e sim um anjo do céu. Com certeza não é de nossa espécie, conclui o pai. Enoque então recebeu uma missão divina, que era pregar a palavra de Deus a todos os homens da terra. A palavra pregada por Enoque naqueles dias era contra os anjos caídos, que contaminaram o coração dos homens na terra. Ensinou o povo a obediência e exortação da palavra do Senhor. Ordenou que se espalhasse a todos os habitantes da terra a notícia de que todos aqueles que quisessem conhecer Deus e suas obras, que fossem falar com ele. Conta a história que num total de 130 reis e príncipes foram ao encontro de Enoque, solicitando que ele reinasse sobre eles. Enoque se tornou um grande rei sobre todos os homens, pois o Espírito de Deus estava sobre ele. Promoveu a paz sobre a terra durante seu reinado de 140 anos. Após 140 anos de seu reinado, Enoque se isolou novamente a fim de servir melhor ao Senhor. Começou a se afastar dos filhos dos homens gradativamente, e quando vinha falar com o povo, sua mensagem era de correção e obediência a Deus. Conforme o tempo passava, Enoque se distanciava ainda mais do povo. Enoque então começou a receber visitas de mensageiros dos céus, anjos que desciam com veículos denominados cavalos de fogo. Dos veículos saíam fogo e fumaça. Enoque relata em seu livro que chegou a andar com estes anjos aos pontos mais remotos da Terra e aos confins do universo. Em seu livro, Enoque conta: recebi a visita de 2 homens de grande cultura, como jamais havia visto na terra. Seus rostos brilhavam como o sol. Seus olhos pareciam como lâmpadas ardentes. O fogo era expelido por seus lábios. Suas roupas pareciam plumas. Seus pés eram purpúreos. Seus olhos brilhavam mais que a neve. Chamaram-me por meu nome. Enoque visitou 7 mundos diferentes do nosso.
Viu neles criaturas aladas, com cabeças de crocodilo e pés de caudas de leão. No sétimo mundo, encontrou pessoalmente o Criador dos mundos, que explicou a formação da Terra e do Sistema Solar. Enoque afirma que para ele, a viagem durava poucos dias, mas quando voltava para a Terra, séculos haviam se passado. A história conta que chegou um momento em que os reis da Terra sentiram a falta de Enoque, pois ele havia se ausentado por muito tempo. Com isto, eles o procuraram, e quando o encontraram, ficaram com muito medo, pois um grande temor divino pairava sobre o seu semblante, e nenhum homem conseguia olhar para ele, temendo ser punido ou morto. Enoque já não era um homem comum, pois exalava uma atmosfera divina ao seu redor, que causava espanto. Entretanto, Enoque teve que se preparar para falar novamente ao povo de uma maneira que ninguém fosse ferido ou morto, pois tal era a atmosfera que o seguia. Em determinado momento da vida do profeta, Deus lhe havia alertado para que ele preparasse sua casa, pois logo ele seria levado, ainda vivo, ao céu. O profeta Enoque então novamente começou a dar conselhos e ensinamentos ao povo de como se comportar aqui na terra. Enquanto ele falava, um anjo do Senhor lhe chamou e disse que era chegado a sua hora. Ele seria levado ao céu, pois uma grande missão estaria ao seu encargo. Iria reinar sobre os filhos de Deus, assim como ele havia reinado sobre os filhos dos homens na terra. A história conta que Enoque falava ao povo, quando um veículo denominado Cavalo de Fogo desceu do céu, e todo o povo pôde contemplar este grande evento. Enoque então subiu sobre o cavalo de fogo e começa a andar, distanciando-se do povo. Conta a história que cerca de 800 mil homens o seguem pela sua jornada, observando Enoque se distanciar-se cada vez mais. Porém, em um determinado ponto da viagem, Enoque diz ao povo para voltar, pois segui-lo era perigoso, pois corriam o perigo da morte. Entretanto, alguns teimosos o seguiram por muito longe. Alguns chegaram até mesmo a agarrar-se no profeta, dizendo que também iriam com ele. Insistiram tanto que Enoque seguiu sua viagem, sem mais falar com ninguém. Em um determinado momento, um grande redemoinho surge no céu. Cavalos e carruagens de fogo descem. Logo, Enoque é arrebatado e desaparece nos céus. No entanto, não se sabe o que teria acontecido com os homens teimosos que o seguiram, pois também sumiram sem deixar vestígios. Conta a história que todos os reis queriam saber o que teria acontecido com os homens que seguiram Enoque, pois estes jamais retornaram. Então foram até o local, onde supostamente Enoque teria passado, e havia muita neve no local. Os reis pediram que a neve daquele lugar fosse removida, a fim de saber se os homens que seguiram Enoque haviam sido mortos. Entretanto, nada encontraram. Concluíram então que os homens também teriam subido ao céu, juntamente com Enoque. De acordo com a visão dos muçulmanos, é possível que se tenha construído pirâmides em reverência a Enoque, uma vez que esta foi a região onde ele ascendeu novamente ao céu e nunca mais voltou para sua família. É possível que ele seja o verdadeiro homem por trás do mito de Osíris, o deus egípcio. Segundo os antigos escritos, Enoque teria se tornado no anjo Metatron, o que seria um anjo da hierarquia dos serafins, um anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade, e também conhecido como o anjo da morte e da vida. Subiu aos céus para reinar sobre os anjos, sentinelas, guardiões dos céus. Enoque, um homem de Deus.
Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.